Bom, gente, então boa noite aí a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aos domingos, né? É sempre importante a gente lembrar que o nosso programa é exibido às terças-feiras e reexibido aos domingos, às 8 da manhã. Então a gente tem que dar esse nosso bom dia e nosso boa noite ao mesmo tempo, né, Ana? Então a gente começa agora o nosso Fórum Global, que é o programa semanal de notícias sobre o mundo que a gente fala aqui na TV Fórum, né? Esse nosso espacinho de falar de política internacional. E hoje a gente vai fazer um passeio pela conjuntura latino-americana, né, Ana? Sim, Lucas, esse mês de novembro vai ser, sim, elétrico aqui, né, para nossa América Latina. Tem eleição na Venezuela, tem na Nicarágua, tem Honduras, onde mais? Tá tendo muita confusão por aí, tá tendo muita confusão aí no Tem no Peru Chile. também. Temos as eleições chilenas, que é inclusive a nossa capa aí de hoje, né? Infelizmente, uma ascensão de umas figuras não tão interessantes, né? Como a gente já analisou aqui em outros programas para a América Latina. Então, tem muita eleição, tem ameaça de desestabilização em Cuba, tem muitos temas. É isso, e para esse nosso debate aí prolongado, que a gente pretende passear por vários países, a gente vai convidar a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, uma referência no debate latino-americano, para conversar aqui conosco. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana. É sempre um prazer conversar aqui no Fórum Global sobre esses assuntos tão apaixonantes que são a conjuntura internacional latino-americana e caribenha, não é mesmo? Muito obrigada pelo convite. É isso, muito obrigada pela presença. Olha, a gente tem superchat da Liege Saboia, queria agradecer aí o superchat. Quem está nos acompanhando, então a gente faz aquele apelo de sempre, gente. Deixe o seu like, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Quem puder se tornar membro também é muito importante. Quem puder contribuir com superchat ou com Pix, né? pix@revistaforo.com.br, tudo isso é muito importante para a gente continuar aqui nessa nossa trajetória da mídia independente, né, Ana? Exatamente, gente. Obrigada aí pelas participações de vocês. À medida que o programa for andando, a gente vai trazendo as perguntas, né? Que sempre animam aqui. Obrigada, Mônica, pela sua vinda. Eu sei que a gente está num período aí bem efervescente, né? Da América Latina. Tem alguns períodos que são mais do que outros, né? E esse é um deles. Então, a gente queria bater esse papo contigo para atualizar quem nos acompanha. Sem dúvida, Ana. Você falou do mês elétrico agora, né? Do mês de novembro, com muitos processos eleitorais. 7 de novembro, Nicarágua, 14 de novembro, eleições legislativas na Argentina. Também é bem importante, são eleições de meio termo, como eles dizem, né? Entre as eleições presidenciais. 21 de novembro, as mega eleições regionais e locais venezuelanas. O Chile, 21 de novembro, também, primeiro turno das presidenciais, e 28 de novembro, Honduras, onde temos uma mulher disputando a presidência, a Xiomara Castro, do Partido Livre, um partido progressista, de esquerda, e que está em primeiro nas pesquisas. Então, muito eletrizante todos os processos eleitorais. Além disso, continuamos com as tentativas de desestabilização dos governos progressistas e de esquerda, continuamos com tentativas de desqualificação das propostas políticas dos partidos de esquerda, sejam eles quando disputamos as eleições, sejam fora das eleições também. A extrema-direita se arma contra nós, né, de uma maneira vil, eu diria, com mentiras e fake news, mas a luta dos povos segue, né? A luta de resistência contra o neoliberalismo na América Latina, ela segue muito firme, muito forte com a Constituinte chilena, com o avanço de organismos como a CELAC, que o presidente do México, López Obrador, deu uma grande revigorada, objetivando a integração regional para nos colocarmos no mundo de modo soberano. E a luta segue, e muito eletrizante de fato. A Ana tem toda a razão, viu, Lucas, que esse mês é elétrico.
Maravilha esse panorama aí para a gente abrir essa nossa conversa. Eu queria passar aqui rapidinho no chat. Aliás, mandou um superchat, mas não mandou a pergunta, eu não entendi a pergunta. Se puder mandar de novo, aqui. Vocês poderiam fazer um programa com a ameaça de sequestro e prisão de empresários que fazem negócio com Cuba por parte dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco de Cuba hoje, a gente vai falar de um assunto parecido, né, que diz respeito sobre a Venezuela também daqui a pouquinho, né? Tá na nossa pauta, nessa nossa pauta meio bombástica essa semana. A gente ficou meio assim, gente, o que a gente vai puxar? Porque é tanto assunto. A Veranice deu boa noite, José Mendes deu boa noite, Teresina. Eu queria pegar carona aí no que a Mônica introduziu para mostrar as pesquisas eleitorais de Honduras e do Chile, para a gente poder falar um pouquinho dos processos eleitorais. No Chile, a gente teve aí o José Antônio Kast subindo 2 pontos percentuais, chegando a 23%, e está liderando aí as pesquisas à frente de Gabriel Boric, que é o candidato da Frente Ampla de esquerda lá no Chile. Já em Honduras, a gente tem um cenário mais assim, mais animador, né, de que podemos dizer assim, né? Porque lembrando que o Kast é de extrema direita, é o Bolsonaro chileno, é mais do que uma figura aí moderada, nada disso. Ele é o Bolsonaro chileno. E em Honduras a gente tem Xiomara Castro com 31,8% dos votos à frente de Nasser Al-Furra. Mas uma coisa importante é que o terceiro colocado aí, ele se juntou à candidatura de Xiomara Castro, né? O Salvador Nasrallah agora é o vice de Xiomara Castro. Então eles formaram uma frente que pode ser importante para derrotar o partido do JHO, o presidente atual, Juan Orlando Hernandes, se eu não me engano, se eu não falei errado o nome dele. Então a gente tem, por um lado, uma conjuntura interessante em Honduras, né? Que, enfim, Honduras vem de um golpe que tirou Manuel Zelaya do poder lá atrás, um dos primeiros golpes, né, dessa onda aí de retirada da esquerda dos governos latino-americanos, que pode retomar, então, um processo. E, por outro lado, a gente tem o Chile, que, em meio a um processo de construção popular de uma Assembleia Constituinte, emerge uma figura de extrema-direita. Como é que você vê esses dois cenários, Mônica? Olha, sobre o Chile, eu diria que, em primeiro lugar, nunca nós podemos esquecer que o Chile é um dos principais laboratórios do projeto neoliberal na América Latina, já com o governo do Pinochet e a constituinte que ele deixou. Por isso que houve um processo intenso de mobilização 30 anos depois, porque o povo chileno percebeu que os efeitos desse projeto neoliberal eram muito perversos com o povo, em termos de saúde, educação, aposentadoria, sobrevivência, emprego, nada das promessas do neoliberalismo eles cumpriram. Agora, o neoliberalismo também tem uma outra arma e um outro efeito, que é tentar fazer com que as pessoas desacreditem da política. Com que as pessoas achem que político é tudo igual, que não adianta se mobilizar, que não adianta fazer nada, que sempre vai ser tudo muito ruim, que ninguém vai atender aos reclamos, às demandas e às reivindicações. E é um movimento antipolítica, que, na verdade, é um movimento que busca fazer com que cada vez mais quem mande nos destinos de uma nação sejam as empresas e agora os bancos. Então, o Chile vive também esse efeito danoso do neoliberalismo. Então, o Kast está em primeiro, mas é preciso resgatar que há um alto índice previsto, pelo menos até agora, de abstenção nesse processo eleitoral, porque no Chile as eleições não são obrigatórias. Isso já vinha acontecendo há muitos anos, mas houve um processo muito interessante que elegeu a nova convenção constituinte, onde houve uma participação maior, mas agora, até pelo próprio processo constituinte ser um processo complexo, difícil, como qualquer constituinte, isso cai na população que tinha uma grande expectativa em relação a esse processo constituinte e que tem pela frente muitas batalhas, mas cai como numa espécie de desilusão com a política. Eles se envolveram, teve mobilização. Então, é por isso que o Kast está em primeiro lugar, porque há um alto índice de abstenção,
porque há esse descrédito da política, que é um instrumento subjetivo do neoliberalismo, que cultua que política, porque política é coisa coletiva, né? Não é coisa individual. E o neoliberalismo diz o seguinte: não, é cada um por si, Deus por todos. Se a pessoa se esforçar, ela se sai bem, é tudo individual, não precisa ter regra, não precisa ter Estado, só mercado. E isso cria no subjetivo das pessoas uma desilusão com a política. Por isso que tem a abstenção, e aí é que crescem esses representantes da extrema-direita, como foi o caso aqui no Brasil, né? Que elegeu o Bolsonaro, e que a gente vê a tragédia humana, social, política, econômica que está sendo aqui para a gente brasileira. Então, eu comentaria isso. Vai caber aos movimentos sociais, aos partidos políticos, nesse momento, no caso chileno, retomar essa ligação com o povo chileno e essa esperança, porque só tem dois jeitos de mudar a situação de um país. Ou é pela política ou é pela guerra. Nós somos contra a guerra, então é pela política que a gente muda e retoma a esperança de dias melhores para o nosso povo. Mônica, você acha que no Chile falta uma liderança de esquerda capaz de catalisar esse sentimento antineoliberal, como nós tivemos, nós temos o Lula no Brasil, como nós tivemos o Kirchner na Argentina, como nós tivemos o Correia no Equador, o Evo. Você acha que faltou à esquerda chilena forjar essa liderança? Porque é algo que chamou a atenção no processo constituinte, na eleição da Constituição, foi uma atomização bastante forte, né, do setor da esquerda, um crescimento dos chamados independentes, né? Inclusive, uma lista importante, que é a lista del Pueblo, que teve muitas cadeiras na Constituinte, não apoiou de pronto o Boric, né? O Boric, não sei como é que o pessoal chama ele, mas eu chamo ele assim de Boric, e ficou assim. Você acha que isso teve impacto? Você acha que a esquerda ainda pode recuperar esse lugar aí? Porque quando você olha as pesquisas de segundo turno, ele ainda está na frente, o Boric. Mas quando você olha as pesquisas de primeiro turno, o Cast já passa, né? Então, eu queria deixar essa pergunta para ti, e aí, se você também puder emendar com essa questão da Argentina, que é uma situação complexa e que tem um certo a ver também, né, com essa situação chilena. Pois é, essa é uma possibilidade de análise, né, que precisa ser feita. É lógico que, assim, no calor do que está acontecendo, é muito difícil a gente, sobre o Chile, a gente ter opiniões muito definitivas, porque o próprio processo do chamado estalido social foi um processo inesperado, né? Começou com a história do aumento da passagem de metrô e depois foi ampliando a pauta e foi um embate de mobilização do povo que chegou. Bom, até hoje há pessoas presas, até hoje pessoas foram mortas, outras pessoas perderam, principalmente jovens, a visão por causa das balas de borracha, como até aconteceu aqui no Brasil também. Então, foi muito forte, muito intenso. E foi, de certa maneira, inesperado. Então, uma das coisas pode ser, de fato, a ausência de uma liderança, mas há lideranças novas, importantes no Chile. O próprio Boric é uma delas, ele é um jovem. O prefeito de Recoleta, o Daniel Radui, que disputou a primária com o Boric e não ganhou, e agora apoia o Boric. O Radui é uma liderança importante, foi reeleito prefeito de Recoleta, que é na região metropolitana de Santiago, e há também outras lideranças, principalmente também mulheres do campo da esquerda, que ou se elegeram prefeitas ou governadoras ou parlamentares, ou que chegaram muito perto, e são mulheres jovens. Então, há, de fato, hoje, no Chile, vamos dizer, uma semeadura boa de lideranças de esquerda e jovens que podem, no processo político, construir lideranças como foram, em seu momento, a Bachelet, mas como foi, por exemplo, Salvador Allende, que foi uma liderança
espetacular do Chile e do mundo, e da América Latina, né? Um homem com uma visão humanista, socialista, de longo prazo, e que, justamente por isso, foi assassinado e retirado do poder. E passou pela ditadura, e o projeto neoliberal deu no que deu. E também, eventualmente, alguns erros que foram cometidos pelos nossos. E quando eu falo erros, eu não falo do ponto de vista de criticar, né? Porque erros nos governos, em conjunturas mundiais tão complexas como as que nós vivemos nos últimos anos, é lógico que serão cometidos, né? E alguns foram cometidos pelos governos da concertação, depois pelos governos da nova maioria, de não perceber, de não poder avançar, assim como nós também aqui cometemos erros quando estivemos no governo, nos governos Lula e Dilma, que hoje eles são muito pequenos perto dos êxitos e dos ganhos que o povo brasileiro teve naqueles governos, mas nós não podemos deixar de dizer que alguns erros foram cometidos. Então, tudo isso em perspectiva a gente vai acabar analisando. Agora, Ana e Lucas, eu sou otimista, porque eu sempre digo que a luta e o povo, quando se mobiliza e quando resolve enfrentar todos esses problemas, ele acaba dando resultados positivos, né? Outro dia eu comentava, e aí vou emendar um negócio da Argentina. Outro dia eu comentava numa live também internacional, que quando a Cristina Kirchner foi presidenta da República, ela tentou aprovar a descriminalização do aborto lá na Argentina e não conseguiu. Mas agora se conseguiu. E o que aconteceu? Mudou tanto assim a sociedade argentina nesse tempo? O que acabou acontecendo aí, a minha leitura, foi que houve um processo, por um lado, de uma forte mobilização social do movimento feminista, dos movimentos sociais, dos sindicatos em favor da descriminalização do aborto, contra a violência contra as mulheres, ao mesmo tempo que os partidos progressistas argentinos conquistaram a paridade de gênero nas listas parlamentares, e com isso aumentou o número de mulheres eleitas na Câmara para 40% de mulheres e no Senado para 38%. Então, a luta social e uma maior presença de mulheres parlamentares conseguiu, em dezembro do ano passado, conquistar a descriminalização do aborto. Então, por isso que eu sou otimista. Mesmo que a gente cometa erros, que a gente tenha percalços, e também que os nossos adversários corrigem os erros deles, né? Porque também não é só a gente que erra, eles também acertam, né? Eu vejo que eu tenho boas, assim, eu sou sempre otimista, mesmo aqui no Brasil. Quem diria que o presidente Lula, no ano de 2020 e 2021, seria reconhecida a sua inocência e acabado com os 13, 20, sei lá quantos processos que tem contra ele, que um a um vai caindo como um castelo de cartas. Quem diria que isso ia acontecer? Sob um governo de extrema-direita. Foi a luta que conseguiu conquistar isso. No caso da Argentina, é lógico que também erros foram cometidos. Agora, a Argentina foi pega num contrapé, porque teve o governo do Macri, que fez um governo totalmente neoliberal, não resolveu o problema do povo argentino, endividou barbaramente, tem muita dívida com o FMI, começou o governo tentando renegociar os termos da dívida com o FMI e foi pego pela pandemia, que ninguém esperava, né? E que prejudicou grandes economias. Imagina uma economia endividada, totalmente neoliberal, com uma economia com princípios neoliberais, que um governo progressista que enfrenta baixo uma pandemia e baixo essa dívida monumental e monstruosa com o FMI. Também não é fácil. Agora, o que me parece e é lógico que esse processo tão complexo, às vezes é difícil de enfrentar. Mas eu acho que rapidamente, depois desse resultado nas primárias obrigatórias, mostrou para os partidos progressistas e para o governo do presidente Alberto Fernandes que há necessidade de correção de rumos, e eles estão fazendo isso. Eles estão corrigindo rumos em termos do governo, de políticas, priorizando as políticas sociais, priorizando repassar recursos para o povo, porque lá a inflação
também ficou alta, também o preço da carne aumentou muito. Então, eles estão corrigindo rumos, seja tendo em vista essas eleições legislativas agora, do dia 14 de novembro, seja também para, no pós-pandemia, ter melhores condições de poder atender aos reclamos e às necessidades do povo argentino. Então, agora, nós que somos internacionalistas, né, Ana, nós sabemos, e latino-americanistas, e Lucas, nós sabemos que para os nossos países não há saída individual. Nós precisamos de nos constituir um bloco integrado, que tenha cooperação, que tenha multilateralismo, onde um ajuda o outro, porque é muito difícil, num mundo globalizado, com grandes conglomerados financeiros, grandes conglomerados midiáticos, grandes transnacionais, todo mundo interessado nos nossos recursos naturais, com uma perspectiva de pilhagem propriamente dita, a nossa saída para o nosso desenvolvimento nacional, que é importantíssimo, soberano, ela passa, sim, por a gente ter um processo de integração regional que nos permita ter nesse mundo, nesse cenário global, uma inserção mais soberana dos nossos países, né? Então, também isso prejudica muito a Argentina, né? Como negociar essa dívida imensa com a FMI, cercado por poucos governos progressistas, mas cercado por governos que são totalmente neoliberais e que só querem, e que representam setores econômicos do mundo que só querem a pilhagem dos nossos recursos naturais e vender os seus produtos industrializados para as nossas populações e tudo mais. Então, é por isso que é tão importante essa ação do López Obrador na CELAC, né? É tão importante para todos nós. Vou passar para o Lucas, mas antes o Fernandes falou na Assembleia Geral da ONU, né, que o Macri fez um deudicídio, né, uma dívida que é um suicídio para a Argentina, e ele está vivendo exatamente isso. Exatamente. Eu queria aqui, não sei se a Ana quer comentar mais alguma coisa desse ponto, mas eu queria passar aqui para Peru e Cuba, que é nosso segundo eixo aqui dessa conversa. Não sei se vocês querem avançar mais um pouco nessa temática, ou se já posso passar para esse outro tema, né? Porque são dois temas bem quentes, né? Então, Lucas, agora a gente vai ter a participação do Rogério também, não vai? Ainda sobre Argentina e Chile? Isso, será que verdade. Não era melhor já vou colocar conectar? Porque senão depois a gente vai voltar para Argentina e Chile. Acho que a gente começou do sul, a gente vai subindo até chegar lá na Ciomara. É uma boa. Uma boa. Então eu vou nessa, porque o vídeo não tinha subido ainda, acho que agora já subiu. Olá, todo mundo do Fórum Global. Estou aqui direto de Buenos Aires para comentar as últimas notícias da Argentina. A ministra da Saúde e o ministro do Turismo deram uma coletiva hoje, terça-feira, 26 de outubro, e anunciaram novas medidas em relação ao controle do Covid, da pandemia do coronavírus. Uma das medidas é que a Argentina vai oferecer vacina para menores de 18 anos, estrangeiros, que vierem acompanhados dos pais, com esquema completo de vacinação. Eles acreditam que isso pode atrair turistas para visitar o país nesse fim de ano, nessa temporada do verão. Além disso, eles vão dispensar a necessidade de uma quarentena que estava sendo cobrada de 5 a 7 dias para visitantes estrangeiros que entrassem no país. Agora vai ser exigido apenas o esquema de vacinação completo e um PCR até 72 horas antes do embarque. Uma outra medida anunciada foi o início da vacinação da terceira dose, uma dose de reforço, para quem tomou a vacina Sinopharm, que eu tomei, foi a que eu tomei as 2 doses, mas apenas para quem tem mais de 50 anos, então ainda não chego nesse patamar. Eles vão aplicar essa dose de reforço no mês de novembro. Mas eu estou aqui na Praça Chile, aqui a estátua do libertador Bernardo O'Higgins, para falar também do Chile. O Chile teve uma nova pesquisa aí da corrida presidencial e o José Antônio Castro, candidato de extrema direita, herdeiro e saudosista da ditadura de Pinochet, está na liderança com 23% contra 21% do Gabriel Boric. A Jasna Provost, candidata da Michelle Bachelet,
candidata da antiga coalizão Concertação, e ela provosta uma senadora do Partido Democrata Cristão, aparece em terceiro com 12%, e o Sebastião Sichel, que é o candidato oficialista, o candidato da situação do governo Sebastião Pinheira, está apenas com 7%. Realmente é uma notícia complicada, o CAST se consolidando na liderança, embora as pesquisas todas dão a vitória ao Gabriel Boric no segundo turno, ainda que por margem apertada. Vamos torcer para que o Chile consiga superar essa possibilidade de ter um extremista, um amigo de Bolsonaro, admirador do Pinochet e do Trump como presidente. Um grande abraço para todo mundo Fórum Global, até a próxima. Eu acho que o Rogério complementou que a Mônica já tinha falado, né, sobre Argentina e Chile. Eu sugiro, Lucas, que a gente ainda não saia da pauta eleitoral. Vamos dar uma passadinha por Venezuela, Nicarágua e Honduras, que são 3 eleições, né? E aí a gente fecha depois com a situação do Peru e de Cuba. Então, Mônica, e Venezuela? Como vai ser essa eleição com esse impacto da paralisação das negociações, né, entre oposição e governo, depois do sequestro do Alex Saab? A gente tem acompanhado que repercutiu muito essa questão, né, do Alex Saab. A imprensa está toda fechada de novo naquele ataque à Venezuela, né? O cara já é tudo, ele já é narcotraficante, ele já é tudo, justamente a pauta americana, né, de justificativa. E uma coisa que a gente tinha prestado atenção é que a mesa de negociações chegou na terceira etapa e estava indo super bem, assim, né? E a gente já percebia que os americanos estavam incomodados com isso, porque isso é o anti-Guaidó, é o anti-intervenção militar, é o anti-Grupo de Lima. Tudo que eles têm feito desde 2019 não deu certo. Guaidó não deu certo, Grupo de Lima não deu certo, intervenção militar não deu certo. Pelo contrário, os venezuelanos eles tomaram a direção e agora estão em mesa de negociação com a oposição. Acho que tem um pequeníssimo grupo da oposição que não está na mesa. Então, como que você vê essa eleição aí? Eu queria só, Mônica, só colocar aqui uma para aumentar, para acrescentar um pouco nisso. Teve um reporte do Instituto Samuel Robson, um centro de pesquisa venezuelano, apontando que o governo dos Estados Unidos sabia que sequestrando Alex Saab dava uma punhalada mortal nos diálogos e negociações do México, e sabia e atuou por isso. Não querem diálogo nem paz para a Venezuela. Acho que também acrescenta um pouco no que a Ana falou. Exatamente, Lucas e Ana. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: foi tentado tudo contra o governo do presidente Maduro. Ameaça de intervenção militar, bloqueio e sanções econômicas, nomear ter um presidente autonomeado, quer dizer, isso eu nunca tinha visto no mundo, não sei se na história dos povos tem alguém que se autonomeou presidente da República, né, numa circunstância completamente maluca, quer dizer, não tem, lógico, aquela época ainda estava o Trump, então eu imaginava que agora com a derrota do Trump nos Estados Unidos, a gente tivesse uma volta, pelo menos, a uma racionalidade, né? Uma racionalidade política, uma racionalidade social. Mas, enfim, e não conseguiram. É impressionante a força do partido do presidente Maduro e do governo do presidente Maduro. As pessoas dizem o seguinte: mas as pessoas assim, os detratores, mas tem repressão, mas tem aliança com os militares, não sei o quê, mas não existe povo que não tenha, que enfrente tudo isso da maneira como o povo venezuelano vem enfrentando, se não tiver convicção política. Por quê? Porque o que tinha antes dos governos chavistas na Venezuela era um absurdo, era uma total submissão aos interesses em cima do petróleo, onde uma pequena casta de venezuelanos vivia da renda petroleira e um mar de gente muito pobre,
sem oportunidade e sem esperança. Então, há um enfrentamento político do povo, uma organização política do povo, e em todas as eleições, e não são pequenas, e não foram poucas desses 20 e poucos anos, a cada 2 anos tem eleição, e a cada 2 anos tem a vitória dessa concepção, desse projeto, que é um projeto de inclusão social, de soberania, um projeto de corte socialista. Bom, as negociações estavam indo muito bem, já tinha 3 acordos importantes, o primeiro acordo da própria realização das negociações, o segundo acordo em relação à soberania sobre um território que é o território de Essequibo, ali na fronteira com a Guiana, e a terceira sobre o acesso aos bens públicos da Venezuela, que é bom que a gente diga isso para as pessoas. O fato de nomearem do Guaidó ser autonomeado e ter o reconhecimento dos Estados Unidos, da União Europeia, fez com que o Guaidó passasse a gerir enormes quantias de dinheiro em todas as contas bancárias, em todo o sistema que a Venezuela, como país, tinha no mundo. É isso que aconteceu. Então, ele passou a gerenciar todos os recursos da renda petroleira, todos os recursos das empresas, como da Citgo, lá nos Estados Unidos, que era uma subsidiária da PDVSA. E eu tenho a suspeita de que a razão pela qual uma parte da oposição já se descolou dele no ano passado e participou do processo eleitoral legislativo tem a ver com isso, com o manejo dele, porque nem sabe, não tem nenhuma transparência. O que ele fez com esse dinheiro? Com essas contas? Qual foi o manejo que ele fez? Eu tenho a impressão que é algo que a gente, mais cedo do que tarde, vai ficar sabendo. Então, uma parte da oposição tinha descolado dele, participou do processo eleitoral, se elegeram, participa da comissão de diálogo e negociação que tem na Assembleia Nacional, no Parlamento Nacional, e ajudou a preparar esse processo de negociação que está ocorrendo no México, e não é um processo de negociação simples. O México está sediando, mas tem os países garantes, que é a Noruega, a Holanda, a Rússia, que acompanham o processo de negociação. Então, muito provavelmente, com o avanço das negociações, e quem está lá da oposição não é a oposição que já participou das eleições. Quem está nesse processo de negociação é a oposição ligada a Guaidó, com as diferenças lá entre eles, e o Guaidó nunca sinalizou direito se estava lá ou não estava lá, mas tinha gente dele, tem gente dele nas negociações. Então, muito provavelmente, o que aconteceu com esse sequestro do diplomata, que tinha. Diplomata não é só quem é da carreira diplomata é quem representa o país, e há muitos países que têm diplomatas que não são da carreira, mas representam fora do país os interesses daquele país. Então, foi um sequestro, ele já estava preso em Cabo Verde, um sequestro para levá-lo até extraditá-lo para os Estados Unidos, com o objetivo de desestabilizar o processo de negociação, porque esses 3 acordos foram muito importantes para o povo venezuelano. E com isso, tentar incidir, porque provavelmente já perceberam que no processo eleitoral deverá haver uma vitória governista, oficialista. Pode ser que a oposição cresça aqui e acolá em um ou outro estado, como qualquer eleição isso acontece, mas perceberam que não iam conseguir com isso uma maioria que garanta fazer outra loucura, tipo presidente autonomeado, etc. e tal. Então, há preocupação, existem os países garantes desse processo de negociação, estão buscando trabalhar para superar esse impasse que está colocado, as negociações elas estão suspensas, ninguém se retirou oficialmente da negociação, nem um lado nem o outro, nem os garantes, né? E há um esforço diplomático grande para que essas negociações possam superar esse impasse de alguma maneira da extradição do Alex Saab e que as negociações possam ser retomadas. Essas negociações, elas já expressaram, já deram resultados em mudanças internas na composição do Conselho Nacional Eleitoral, que foi aprovado pela Assembleia, mudanças também em relação às pessoas que tinham participado daquelas guarimbas, que tinham participado de processos violentos
contra o povo venezuelano e contra as autoridades venezuelanas. Elas foram liberadas de prisão e cumprem prisão domiciliar, inclusive algumas lideranças da chamada oposição, e que, inclusive, causou em parte dos apoiadores do governo do presidente Maduro uma certa, vamos dizer, raiva, né? Boa, essas pessoas aí tentaram nos matar, organizaram guarimbas, e agora, por causa da negociação, estão aí livres. Que é vamos dizer assim, é um dos percalços, é um dos subprodutos não muito simpáticos para o povo, né, que lutou todo esse tempo do processo de negociação. Mas o processo de negociação a gente sabe que é assim, né? Você não ganha todas, você tem que ir cedendo. E o governo Maduro estava fazendo isso, está fazendo isso, né? Então, eu espero que esse incidente aí, que na verdade não é um incidente, é uma provocação, possa ser superada com a ajuda dos países garantes, que possa se avançar e chegar ao dia 21 de novembro em um ambiente de paz e de diálogo, de maior paz e diálogo. Eu não acho que vai ser total, não. Mas é um passo muito importante nesse sentido, né? E as pessoas de bem desse mundo, os diplomatas, as pessoas que operam nos cenários internacionais, estão todas muito comprometidas em superar esse impasse que, de fato, se não superado, vai prejudicar o processo eleitoral, para, mais uma vez, dizer que não reconheceram essas eleições, etc. Um filme que a gente já viu e que não dá certo, né? Isso. Ana, você tem mais alguma... Ih, eu acho que eu caí. Eu caí, não? Não caiu. Você tem mais alguma pergunta sobre eleições, Ana? Tá fechado. Sem microfone, Aninha. Eu quero saber da Xiomara Castro, de Honduras, se nós vamos aí 12 anos depois do golpe de 2009, no nosso querido presidente Manuel Zelaya lá, que inclusive não era um cara assim de esquerda, era do Partido Nacional de Honduras, só porque ele começou a atuar nisso que a Mônica falou no começo do programa, né? Aqui na América Latina ninguém pode andar sozinho, né? A gente tem que estar integrado. E ele justamente fez esse gesto de integração, né? E veio o golpe em cima dele, né? E 12 anos depois, a gente tem essa possibilidade aí, parece, de ter uma mulher na presidência de Honduras, né? E que seria uma continuidade dessa história, dessa evolução aqui na América Latina, de tentativa de chegada dos governos, de partidos e movimentos progressistas ao poder, né? Que é tão difícil. E a América Central é uma particularidade, né, Mônica, também, uma região muito complicada, muito perto dos Estados Unidos, geograficamente, inclusive, e sofre bastante com essa situação. Né? Você sabe que o caso de Honduras, eu estive nesse final de semana num seminário internacional promovido anualmente pelo Partido del Trabajo do México, PT do México, e tivemos lá várias pessoas, a Ana estava lá também, é um seminário muito interessante, e lá estava o Manuel Zelaya, o ex-presidente de Honduras, e nós nos encontramos e eu disse a ele, gente, nós vamos ganhar as eleições no dia 28? Ele disse, olha, Mônica, ganhar nós vamos ganhar, como a gente ganhou a passada, o que nós precisamos fazer é conseguir assumir o governo, porque ganhar a gente já ganhou da outra vez, e é verdade. Na eleição passada, a chapa era o Nasrallah, se não me engano, era o Nasrallah na cabeça, e eu não lembro se era Xiomara Castro na vice, mas eu quase tenho certeza que era o contrário dessa chapa que agora o Lucas apresentou das novidades aí das notícias. E eles ganharam a eleição, e é uma chapa de corte progressista, agora encabeçada pela Xiomara Castro, que de fato ela vem dessa tradição mais de um partido nacional, mas ela é uma pessoa militante da causa nacional, da luta democrática em Honduras,
Então, ela tem muita certeza, muita clareza do programa que ela deve implementar, e o Nasrallah, que tem um perfil mais liberal. Então, inclusive, aqui no Brasil, é importante a gente analisar também toda essa aliança que eles construíram lá, com setores contra o governo do Juan Hernández Domingues, eu sempre confundo o nome dele, que ele não ganhou a eleição passada. O que aconteceu para todo mundo saber na eleição passada, há 4 anos atrás? A chapa era o Nasrallah, esse liberal, com a Xiomara Castro, alguém do Partido Livre, de vice. Eles estavam na apuração, eles estavam ganhando, de repente, acabou a luz, desligaram a luz dos centros eleitorais de apuração, e eles estavam na frente. Quando a luz voltou, eu não lembro se foi um dia depois, 2 dias depois, tinha invertido. O Juan Hernández Domingos estava na frente e o Nasrallah e a Xiomara Castro em segundo lugar. Claramente uma fraude, claramente uma fraude. Isso, nem mais centro acadêmico acontece isso, gente. Nem mais de apagar a luz e de ter essa confusão. Isso daí foi assim. E a OEA, no caso de Honduras, a primeira manifestação que a OEA fez através do Almagro, naquela eleição, foi dizer que tinha suspeita de fraude por esse processo de acabar a luz, paralisar a apuração, e depois, quando a luz volta, o que estava em segundo está em primeiro. Depois a OEA mudou de ideia, provavelmente, porque o atual secretário-geral da OEA é aquele que permitiu, através do seu grupo de acompanhantes eleitorais, no caso boliviano, insinuou que havia tido fraude e permitiu um golpe policial militar na Bolívia que massacrou pessoas e tal, e que 1 ano depois a eleição foi feita de novo e ganhou o mesmo setor representado pelo Lúcio Arce, mas o setor do Evo Morales. Mas no caso hondurenho, a primeira manifestação naquela hora da OEA foi: não, parece que teve fraude. Passou-se 24 horas, provavelmente alguns telefonemas posteriormente recebidos pelo secretário-geral da OEA, ele já mudou de ideia, eles já mudaram de ideia e passaram a legalizar aquela eleição, e que só trouxe pobreza, sofrimento, aumento da corrupção para o povo, no caso hondurenho, para o povo hondurenho, que é a razão pela qual os hondurenhos e hondurenhas, assim como outra expressiva parcela da população centro-americana, sai andando, caminhando, buscando migrar, entrar no México, nos Estados Unidos, para fugir da fome, para fugir do desemprego. E isso acontece com muitos hondurenhos, né? Muitos hondurenhos, porque eles se sentem sem esperança. Então, aconteceu isso naquela eleição. Agora, nesse processo, é um processo em que, de novo, elas estão na frente, a Xiomara está na frente, agora com o apoio do Nasrallah. Eu nem sabia disso, você que me deu essa notícia maravilhosa, Lucas, e eu espero que no dia 28, de fato, consolide uma vitória que já tem 4 anos, quer dizer, é só reiterar o que o povo escolheu há 4 anos atrás. Aconteceu a mesma coisa com o López Obrador no México, uma época. Ele disputou a eleição, fraudaram o resultado, e depois ele voltou e ganhou de novo, está governando o México. Vamos torcer para respeitarem as urnas e para a Xiomara ser uma presidenta de um país centro-americano e que se junte, né, à pátria grande, a esses processos de integração, de solidariedade, de cooperação que a gente tenta construir na América Latina. Maravilha. Olha, eu queria então passar, a gente está falando, né, da importância de estar junto, né? Eu queria passar por uma situação complicadíssima que a gente vê no Peru de Pedro Castillo, né? E nessa última semana, cada semana a conjuntura parece que vira no Peru, parece que alguma coisa, que uma bomba nova explode. Então essa semana, a gente falou semana passada sobre o racha que tinha, essa semana o racha já não é o principal assunto no Peru é uma tentativa do Congresso de cercear ainda mais o governo de Pedro Castillo,
de uma lei de confiança, porque no Peru tem uma coisa de o Congresso tem que chancelar as coisas do governo. O Pedro Castillo tentou tirar isso, tentou acabar com isso, né? Porque acaba o Congresso controlando muito o governo, não dando liberdade. É quase um semipresidencialismo que fica lá no Peru. E aí o Congresso conseguiu aprovar uma lei que avança ainda mais, dificulta ainda mais os trabalhos do governo. A gente teria essa semana a votação do gabinete de Mirta Vázquez, que não foi votado porque, infelizmente, faleceu um congressista do Peru Livre. É incrível, porque no Peru acontece de tudo. No dia que ia votar a aprovação do gabinete de Mirta Vázquez, provavelmente já tinha até os votos para aprovar, falece um congressista do Peru Livre. E a gente tem uma declaração do Pedro Castillo nesse evento, né, de homenagem ao congressista, ele pregando a unidade. E a unidade é importante também, a unidade de esquerda e a unidade com o Congresso para não ter um golpe no Peru, né? Que existe um sinal amarelo aceso, né? Acho que a Mônica pode comentar sobre isso. Eu pido em nome do companheiro Fernando, estemos más unidos, y al Congreso de la República también, que nos llame más a la unidad en la práctica para consolidar este país que necesita mucho de sus hijos y sus autoridades. Fernando Herrera Mamani, muchas gracias. Pois é, Lucas, parece uma novela. Primeiro, nós acompanhamos o processo aí eleitoral da vitória à promulgação, se passaram 70 dias, eu acho, se não me falha a memória. O que impediu, na prática, o presidente Pedro Castillo, já eleito, mas tinha todas aquelas manobras do fujimorismo de contestar o resultado, e na prática essas manobras atrasaram a posse, né, e atrasaram principalmente a probabilidade, né, o espaço que o presidente teria de construir um gabinete forte, né? Porque ele ganhou com 50,1%. É sempre assim, aliás. Da outra vez também o presidente que ganhou a eleição também ganhou por 40 mil votos de diferença, a mesma coisa agora. Mas impediu que o Pedro Castillo pudesse, num país dividido desse jeito, ele precisava de tempo para construir em torno de um projeto político para o Peru, em torno do qual ele foi eleito, mas teria que ouvir outros partidos e outros setores da sociedade, e isso demanda tempo, então impediu ele de fazer. Mas ele conseguiu montar um primeiro gabinete, e tem essa maluquice do Congresso peruano, que agora ainda piorou, quer dizer, o presidente escolhe um gabinete que tem que ser aprovado pelo Congresso, ou é presidencialismo ou é parlamentarismo, lá é uma coisa misturada, e é de propósito, sabe? É feito uma coisa para que nada mude, para que não se possa fazer a nova Constituição, para que mude alguns aspectos da Constituição que amarram um governo de corte mais popular que queira privilegiar no orçamento os pobres, como diz o presidente Lula. Então, ele teve dificuldade, porque ficou 74 dias esperando a promulgação do resultado, teve basicamente uma semana para montar o primeiro gabinete, montou e caiu primeiro o primeiro chanceler, depois o primeiro-ministro, o Guido Bellido. Isso criou dificuldades internas no Peru Livre. O Peru Livre teve dificuldade de compreender que a principal contradição que existe lá é que a extrema-direita está contando os dias e as horas para destituir o Pedro Castillo do governo. É isso que está em jogo. Então, eu acho que ontem, infelizmente, faleceu um congressista do Peru Livre, mas talvez esse tempo em que não foi votada a primeira-ministra Mirta
Vázquez seja um tempo em que e a próprio falecimento de um congressista também faz com que as pessoas parem um pouco para refletir, para pensar. Eu espero que isso ajude a bancada do Peru Livre a se unir, a bancada do Novo Peru tá unida com o que é o partido, a coalizão da Verônica Mendonça, que disputou a eleição e não foi para o segundo turno e apoiou o Pedro Castilho, para eles se unificarem e perceberem que a extrema-direita peruana está contando os dias e as horas para destituir o presidente que foi eleito pelos peruanos. É uma situação difícil, tem muita gente ajudando, conversando com todo mundo, por exemplo, com os congressistas do Peru Livre, para construir a unidade interna, para poder aprovar esse gabinete da Mirta Vázquez e eles poderem começar a governar, né? Poderem ter tranquilidade para fazer as políticas sociais que o povo peruano precisa e espera, e foi por isso que votou. Agora, é claramente uma tentativa da extrema-direita de desestabilizar o governo, não deixá-lo trabalhar e, ao fim e ao cabo, destituí-lo. Essa é vamos dizer, a estratégia da extrema-direita no caso do Peru, e que conta com o apoio de uma parte da direita que não é de extrema, né? Que acha que os seus interesses vão estar sendo desrespeitados ou não atendidos, desrespeitados não atendidos por um governo com perfil mais popular. Isso sempre acontece, nós vimos acontecer aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro, né? Hoje, bastante gente aí da centro-direita finge que não votou no Bolsonaro, que não fez campanha, finge que não é com eles, né? Mas a gente não esquece o que aconteceu no verão passado. É isso aí. Ana, você quer comentar alguma coisa sobre essa confusão aí do Peru? Não, é só compartilhar mesmo dessas preocupações com a Mônica. A Mônica já falou, ela citou um evento que a gente teve, né, nos últimos dias no México, e há uma grande preocupação nesse sentido, disso que o Pedro Castilho falou, nessa necessidade de unidade, porque senão realmente a direita, o fujimorismo, eles já estão se articulando e dando como certo que esse governo não vai terminar o seu mandato, né? Então é realmente preocupante, porque há muitas forças atuantes nesse sentido, né? De desestabilização de um governo que tenta começar e está com dificuldade. É isso, eu queria trazer então, o Rogério Tomás, nosso colunista, comentou aqui, mandou um grande abraço para a Mônica, disse que é sempre um prazer ouvi-la e questionou, será que estamos repetindo o contexto político e social do início do século XX? Olha só, essa é complicada. E tem um comentário aqui no nosso chat que, não sei, acho que a pessoa ficou um pouco brava com o comentário da Mônica, eu não entendi muito bem não, mas enfim, tá aí fazendo vários comentários sobre quais os erros do PT. Não é a nossa temática do momento, né? Mas a pessoa fez vários comentários, eu queria comentar aqui. Eu acho que a pessoa não entendeu o que foi tratado na fala da Mônica, e enfim. Eu queria trazer o nosso... Acho que é um assunto também muito complicado, né, que a gente vai ver no dia 15 de novembro. A jornalista Natália Urbán tweetou sobre isso, né? Atenção, nova agressão contra Cuba. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que o país estará apoiando supostos protestos contra-revolucionários no dia 15 de novembro. Então, a gente tem o apoio dos Estados Unidos a protestos em Cuba, mais uma vez, né? Eu estava olhando aqui você fez, eu não estava ligada nos comentários. Desculpa, mas eu sou de uma geração mais antiguinha, então eu estava bem centrada em vocês e não li os comentários. Depois, se qualquer coisa, eu vou tentar comentar. Olha, de novo, mais uma tentativa agora em novembro, no dia 15 de novembro, de desestabilizar o governo cubano. A gente assistiu isso no nosso país, em diversos países latino-americanos, na Venezuela, na Nicarágua também, em 2018. Agora, Cuba é uma questão de honra para uma parte da direita americana. Então, de fato, existe uma iniciativa que visa desestabilizar o governo, principalmente através de redes sociais. E eles tinham, em julho,
uma coisa, eu não me lembro qual era exatamente o slogan, mas uma coisa como Cuba Livre, alguma coisa assim. E você, quem já foi em Cuba, seja por turismo, seja para participar de seminário, você anda na rua e fala com o povo, e o povo tem liberdade, alguns criticam o governo, os outros elogiam, mas eles têm todos, de uma maneira quase unânime, defendem as políticas governamentais de saúde, de educação, de atenção ao povo, de preocupação social, e debaixo de um bloqueio econômico brutal que dura 60 anos. Então, uma parte das manifestações de julho também tinha pessoas que estavam passando por dificuldades, porque a pandemia e o recrudescimento das medidas do bloqueio impediram o turismo, que é uma grande fonte de recursos para o povo cubano. E isso fez com que as pessoas ficassem descontentes e muitas delas se uniram a algumas manifestações. E que, inclusive, como disse o presidente Lula, quando foi perguntado logo no dia seguinte, puxa, o que o senhor acha das manifestações de Cuba? E o presidente Lula respondeu, falou assim, não, o que eu vi que aconteceu em Cuba foi uma passeata, igual a tantas outras que em tantos lugares existem. E queria dizer o seguinte, nessa passeata estava o Miguel Dias-Canel, que é o presidente que foi ouvir o que o povo queria dizer a ele. Então, e aí houve todo um processo de debate interno com o povo cubano, através dos movimentos sociais deles, etc., de mostrar que, de fato, se há erros, é preciso corrigi-los, mas que existe uma tentativa de desestabilização brutal através de mídias sociais, de redes sociais, de internet, que estimula principalmente os chamados cubano-americanos da Flórida e de Miami. Eu fiquei muito tempo sem entender por que o Biden, que na campanha eleitoral se comprometeu com pelo menos as medidas de recrudescimento que o Trump tomou ao bloqueio, recrudescimento do bloqueio a Cuba, o Biden se comprometeu a revê-las na campanha eleitoral, assim como muitas outras coisas. Por que o Biden tinha mudado de opinião? Não mudou, não flexibilizou nenhuma dessas medidas do Trump, descumprindo uma promessa eleitoral. E alguns analistas estadunidenses que nós conhecemos nos explicaram que o Biden tinha muito interesse em conseguir o apoio de senadores do Partido Republicano da Flórida e de Miami, que esses senadores votassem no Senado americano aquele pacote de infraestrutura que ele queria aprovar na contramão de todo o neoliberalismo, né? Neoliberalismo para nós outros, para eles não, eles estão fazendo internamente uma outra política, incentivando setores econômicos, com pacotes de ajuda para infraestrutura, tecnologia, etc. Então, o Biden queria o apoio e o voto desses senadores republicanos de Miami e da Flórida, e que talvez, isso é uma hipótese, não é comprovada ainda, talvez daqui a uns 50 anos eles abram, né, os documentos, como hoje o Biden abriu os documentos secretos reservados do ataque ao Capitólio, que eu vi uma manchete agora há pouco, mas abram esses documentos e se perceba que o interesse do governo estadunidense de manter o bloqueio e as medidas do Trump tem a ver com esses acordos políticos internos que ele fez com parte dos senadores republicanos de Miami e da Flórida. Agora, é uma tentativa, sim, de desestabilização, e o governo cubano se esforçou muitíssimo e está sendo exitoso em, primeiro, criar as vacinas. Das 5 vacinas candidatas a vacinas, eles conseguiram a aprovação de 3. Vacinaram uma imensa maioria da população. Começaram, inclusive, a vacinar crianças, com autorização da Anvisa deles lá. Com isso, eles vão poder retomar o turismo, vão fazer mais ou menos como o Rogério falou da Argentina, né, pessoas que
não têm acesso à vacina, ou pode existir um certo turismo da vacina em Cuba, e, além disso, também, Cuba, como sempre, vai ser solidária aos países mais pobres. É lógico que, para os mais ricos que tiverem interesse nas vacinas deles, eles vão vender, mas eles sempre têm uma altíssima solidariedade e vão ajudar aqueles países, como sempre fizeram, né? Como eles dizem, solidariedade não é dar o que nos sobra. Solidariedade é repartir aquilo que nós temos, e eles já disseram que vão fazer isso também com as vacinas. Então, o povo está mobilizado. Nesse dia 15, haverá, obviamente, manifestações em defesa da Revolução Cubana, em defesa do projeto político socialista, e Cuba está enfrentando esse bloqueio e essas medidas como sempre, com muita força, com muita criatividade, que eles têm, o povo cubano, muita criatividade para alternativas, e esperemos que a diminuição da pandemia, que já está bem menor lá, se possa retomar o turismo e, com isso, melhorar as condições de vida do povo cubano. Mas é de uma crueldade inominável o que os Estados Unidos fazem com o povo cubano. O presidente López Obrador disse uma coisa muito linda, o presidente do México. Ele disse que o povo cubano e o governo cubano deveria receber o prêmio Dignidade. Por quê? Porque, com 62 anos de bloqueio, não se rendeu e não se acovardou e enfrentou com dignidade a defesa do seu povo, da sua soberania. Foi muito bonito o que disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em homenagem ao povo cubano e ao presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que recentemente esteve no México a convite do presidente López Obrador numa solenidade da independência do México. Muito bom esse panorama aí. Ana, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que a gente fechou bem. Inclusive, o nosso card, né? Tem o caixa, e a gente começou falando do Chile, paramos lá em Cuba, né? Com essa situação, estamos ali com o Díaz-Canel, e já foi comprovado em julho, né? Foi pega a rede toda. Vamos ver como que vai ser reproduzido agora nesse. Todo mundo já percebe que é um negócio armado, né? Até pela forma como vai sendo chamado, preparando. Quando é uma coisa assim, gente, quando é um estalido social, por exemplo, como a gente falou do Chile, que o povo começa a pular catraca porque aumentou o metrô e de repente você tem as ruas tomadas por milhões, isso é um processo, né? Ou que você está vivendo na Colômbia hoje, desde o dia 28 de abril. Agora, em Cuba, é tão notório e claro como o negócio é montado, né? Vamos ver como vai se dar, se vai haver surpresas aí. É isso, eu queria só fazer dois informes bem rápidos para a gente terminar aqui o nosso programa. Tá rolando manifestação no Equador, de indígenas, os povos indígenas do Equador estão mobilizados contra o presidente Guillermo Lasso. Parece que já são 18 presos nessas mobilizações de hoje. Então, a gente vai continuar acompanhando o que acontece no Equador. A gente comentou semana passada, vamos ficar de olho. Né? Não deu para a gente falar de Equador hoje, mas, enfim, Guillermo Lasso está lá enrolado aí nos Pandora Papers, botou o exército na rua, e vamos ver o que vai dar, né? E a última notícia, também aconteceu essa semana, é sobre a Guatemala. Também não vai dar para a gente comentar, mas estado de sítio após 17 dias de manifestação indígena lá na Guatemala. A gente teve também militares queimando o Congresso da Guatemala, toda uma situação muito tensa também nesse país centro-americano. Na América Central, já é a segunda vez em 2 anos que tem o Congresso pegando fogo na Guatemala, né? Teve ano passado, teve de novo esse ano. Enfim, situação muito complicada. Queria agradecer muito a presença da Mônica Valente aqui conosco. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso Fórum Global. Queria perguntar se quer deixar um último recado aqui para a nossa audiência. Eu só queria agradecer vocês pelo convite. A Ana sabe, o Lucas sabe, eu gosto muito de falar sobre a América Latina. Eu acho importante para a gente, que é brasileiro, que é brasileira,
está acompanhando, a nossa história é das costas voltadas, de costas para a América Latina e de frente para a Europa e Estados Unidos. E uma vez o Chico Buarque disse uma coisa muito legal, que eu termino dizendo isso, que os governos do PT, os governos progressistas do PT, do Lula, da Dilma, que tinham o PCdoB, o PSB e outros partidos, eram governos diferentes dos anteriores. Os anteriores falavam grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos, e os nossos não, era o contrário. A gente falava grosso com os Estados Unidos, que sempre nos quis explorar, mas tinha amizade, solidariedade com os povos latino-americanos. Então, eu é que agradeço, um recado para vocês, e um dia aí para o pessoal que quer debater os erros do PT, estamos à disposição. Inclusive, o próprio PT nunca se furtou a fazer esse tipo de debate em público. Não tem quase... Há poucos partidos no Brasil, dentre os quais o PT se encontra, assim como outros, o PCdoB, o PSB, onde as nossas coisas, nossos erros, nossos acertos são tão publicamente debatidos. Eu nunca vi o PSDB, nem o DEM, nem esse partido, o PSL, esses outros partidos aí, fazerem os debates tão publicamente quanto os nossos partidos de esquerda aqui. E obrigada pela oportunidade, Lucas e Ana. Obrigada, Mônica. Muito bom. Dava para ficar aqui até a noite toda, assim, falando só de América Latina. É isso, gente. Então, quero deixar aquele último apelo para quem está nos acompanhando, deixe o seu like na transmissão, inscreva-se no canal, ative o sininho, quem puder se tornar membro, torne-se. E uma boa noite, quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, né? Lembrando sempre que tem muita gente que está nos assistindo no domingo. É isso, até a próxima semana. Tchau, gente. Parabéns.